Shalom, shalom, Haverim Verhaverot, amigos de Techuvá. Estamos aqui na Beit Simcha, Itabira, Minas Gerais. Vamos falar um pouquinho agora acerca das leis de Tefilá. E uma das perguntas que as pessoas sempre fazem é acerca de orações que são respondidas e não respondidas. Porque muitas das vezes o Eterno, bendito seja, não responde as orações das pessoas. Em que momento as orações não são respondidas? O que faz a luz se ocultar a ponto das orações das pessoas se tornarem fruto do seu próprio pensamento? Vamos ver aqui uma das questões que impede Deus de responder às suas orações. A primeira questão aqui está em Mishilei, Provérbios 28, Passuque, Perek 28, Passuque 9. Diz assim: o que desvia os seus ouvidos de estudar a Torá, até a sua tefilá é abominação. Ou seja, uma pessoa ela só faz orações, mas ela despreza a Torá, a instrução do Eterno, porque a vontade do Eterno está impressa na sua Torá, nos seus mandamentos. Essa pessoa ela tem as suas tefilot, as suas orações bloqueados, ou seja, o Eterno não responde às orações dessa pessoa. E vemos aqui em Jeremias 6,19, Jeremias 6,19, diz assim: assim diz o profeta 6,19: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal a este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. Ou seja, muitas pessoas acham que estão orando, acham que estão falando com uma divindade, mas na verdade, quando essas pessoas elas não estão em obediência à vontade do Eterno, diz assim: porque não estão atentos às minhas palavras. Verso 19 de Jeremias 6. E rejeitam a minha Torá, ou seja, eis que eu trarei mal sobre esse povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. Ou seja, a pessoa maquina, deseja algo, anseia algo, expõe isso em palavras e chama isso de oração. Mas assim diz o profeta que o Eterno não vai responder, ou seja, muitos frutos da própria mente das pessoas serão respondidas através da sua própria transgressão, mediante ao juízo divino. Então, o Eterno não responde à oração de pessoas que negam a Torá, que transgridem a Torá e que tampam os ouvidos à Torá. Conforme diz 1 Yohanan 2,4. Yohanan chama essas pessoas de mentirosos. Pessoas que estão dizendo que estão se conectando a Deus, mas não guardam os mandamentos, elas são mentirosas. E nessas pessoas, Yohanan diz que não está a verdade, porque a verdade está em cumprir os mandamentos. Segunda razão pela qual o Eterno não responde à oração de muitas pessoas está em Shemuel Aleph, 1 Samuel, Perek 17, capítulo 17, verso 11. Olha o que diz: e ouvindo então rei Saul e todo Israel, essas palavras do filisteu, espantaram-se e ficaram com muito medo. O 16 diz: e chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Imagina o gigante Goliath apresentando ao arraial dos israelitas pela manhã, no horário do Queriat Shemá, e
à tarde, no início da virada da tarde para a noite, no horário do Arvit, do Queriat Shema da noite. Imagina 40 dias Goliath causando medo e espanto nas pessoas. Isso gerou medo, angústia e gerou problemas para todo Israel. Porque as tefilot de Eretz Israel, dos Binei Israel, ficaram realmente sem qualquer elevação verdadeira, qualquer conexão verdadeira. A segunda razão pela qual o Eterno não responde à oração, e como aconteceu aqui em 40 dias, é quando não se há concentração. Concentração em hebraico também é chamada de kavaná. Kavaná é a intenção correta do coração, mas a palavra kavaná também traz o sentido de a capacidade, o poder de concentrar na hora das tefilot, na hora das orações. Uma pessoa que ora em lugares que o excesso de barulho tira a sua concentração, a sua tefilá não será respondida. Pessoas que oram, fazem as tefilot sem concentração, de maneira superficial, as suas orações não serão respondidas. A forma correta de orar é com muita concentração. O poder da concentração é o que chamamos de kavaná. Terceira razão pela qual a oração de uma pessoa não é respondida é quando o decreto que estava sobre a sua vida foi selado pelo mundo espiritual. Ou seja, já está selado aquele decreto que poderia ser revertido. O caso mais famoso que nós conhecemos é do Moshe Rabbeinu, o nosso mestre Moshe. Ele ansiava entrar em Eretz Israel, e o Eterno falou: você vai subir no alto do cume do monte, mas você vai ver de longe, mas você não vai entrar em Eretz Israel. Não basta, e não tocamos mais nesse assunto, porque já está selado, já está decidido. Ou seja, um decreto na vida de uma pessoa que foi selado, não tem como ser mudado. Então, um decreto selado, muitas pessoas oram e pedem algo e necessitam de algo que já foi selado no mundo espiritual. Nós vemos aqui agora a quarta razão pela qual o Eterno não responde à oração de uma pessoa. Yeshayahu 59, 1 e 2. Yeshayahu 59, Isaías 59, Passuque 1 e 2. Diz assim: e eis que a mão do Eterno não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então o Eterno está atento às nossas tefilot. Mas o 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Elohim, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, uma pessoa que excedeu em transgressões da Torá, na sua própria balança, ligado ao julgamento que é feito em Rosh Hashanah, no decorrer do ano, julgando em conta a geração que ela vive, o seu nível de conhecimento, a sua maturidade, os exemplos que essa pessoa viu e as transgressões que ela comete, o Eterno pode decidir não ouvir as orações dessa pessoa mais, devido ao alto nível de transgressão da própria Torá divina. Nós vamos agora para a quinta razão pela qual o Eterno, a sexta razão pela qual o Eterno não responde à oração de uma pessoa. Está em Mishlei 21, verso 13. Mishlei 21,
Provérbios 21, verso Passuque 13. Diz assim: o que fecha os ouvidos ao clamor do pobre, do necessitado, também clamará a mim, clamará ao Eterno e não será ouvido. Se você é uma pessoa que se diz espiritual, que se diz temente a Deus, que se diz cumpridor de mitzvot, mas não se atenta à necessidade, ao clamor das pessoas que estão ao seu redor, no momento que você for fazer suas tefilot, o Eterno não irá responder você. Da mesma forma que você ignora a necessidade de pessoas, do pobre, aqui não está dizendo pobre justo ou pobre injusto, aqui não está dizendo pobre ímpio ou pobre obediente à Torá, aqui está dizendo a necessidade do pobre. Então, se você não é sensível ao sofrimento das pessoas, no dia da sua necessidade, e o dia que você clamar por socorro ao Eterno, e o dia que você buscar resposta ao Eterno, também o Eterno, Ele pode negar e fechar os ouvidos para você. E a oitava razão agora, e última, desse breve ensino de leis de tefilá, oitava razão pela qual o Eterno não ouve a oração, não responde à oração de uma pessoa, está em 2 Crônicas 7,14, que mostra que quando uma pessoa, ali Eretz Israel, não é honesto, uma pessoa não é honesta em seu caminho, é uma pessoa que mente, uma pessoa que trapassa, uma pessoa que quer tirar proveito na vida das outras pessoas, uma pessoa charlatão, uma pessoa que usa a lábia e a trapaça para se promover às custas dos outros, ou uma pessoa desonesta em seus caminhos, a tefilá, a oração dessa pessoa não será respondida. Então aqui está, e 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que clama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então tem que haver realmente uma techuvá. Uma pessoa que não faz techuvá, que não faz retificação da sua alma, das suas midot, que não trata as suas personalidades, essa pessoa, ela pode chegar num momento que as suas tefilot, as suas orações, não serão respondidas. E Baruch Hashem, graças ao Eterno que nos concedeu a Torá, mediante ao povo judeu, mediante a Yeshua que abriu a porta para nós techuvá. E graças ao Eterno, nós estamos aqui, firmes a cada dia, obedecendo as instruções para que as nossas tefilot, tefilá quer dizer conexão também, para que nós possamos conectar a verdadeira luz divina. Que o Eterno te dê forças e que possamos juntos cumprir e praticar realmente as leis de tefilá, para que as nossas tefilot, as nossas orações sejam respondidas, seja no serviço de Harit, seja no serviço de Mirá, seja no serviço de Arvit, nós possamos conectar com a verdadeira luz do Eterno. Shalom, shalom a todos, que o Eterno vos abençoe.